Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 34 a 36 do livro de Jó, versículos 1 a 4 do capítulo 34. Aqui Eliú se dirige aos três amigos de Jó, pedindo-lhes que ouça favoravelmente o que ele tem a dizer. A verdade é discernida por meio do ouvir, assim como a qualidade dos alimentos é provada pelo paladar. Jó usou o mesmo provérbio anteriormente para desafiar a sabedoria de seus amigos. Eliú repete o provérbio aqui para desafiar seus ouvintes a avaliar as palavras de Jó. Versículos 5 a 9. Eliú parece estar rebatendo especificamente as declarações de Jó feitas em Jó 27, versículo 26, nas quais este lamentou que Deus havia tirado o seu direito e que se recusava a concordar que seus amigos estivessem certos a respeito dele. Eliú descreve Jó como aquele que anda com os que praticam a iniquidade e com os perversos, em um caminho que os sábios são chamados a evitar. Versículos 10 a 15. Eliú negou a alegação de Jó de que Deus o tratava com perversidade. Todos os três amigos tinham aplicado várias vezes, de forma rígida, a doutrina da retribuição divina, bênçãos por justiça, juízo por injustiça, cada um na medida própria. Eliú declarou que, como Deus soberano e onipotente, o Senhor não precisa prestar contas a ninguém. Jó admitira isso mesmo, mas questionava a maneira como Deus lidava com ele. Eliú sugeriu ser errado e ilógico que Jó questionasse Deus. Se Deus era soberano, ele não tinha motivo para ser injusto ou mostrar parcialidade. Se a humanidade era dependente de Deus para seu sustento, questionar o governo e a justiça de Deus coloca a pessoa em perigo de julgamento por rebelião. Versículos 17 e 18. No entender de Eliú, um ser que não fosse verdadeiramente justo e todo-poderoso não seria capaz de governar devidamente o mundo. Sem um Deus justo e onipotente, a vida na terra seria caracterizada por injustiça e caos. Versículos 21 a 25. Eliú tomou por base os comentários anteriores de Jó de que Deus observa tudo que os homens fazem na terra. Não há lugar, por mais escuro que seja, onde os que praticam a iniquidade possam escapar da vista de Deus. Jó tinha pedido uma audiência para apresentar seu caso diante de Deus. Como juiz onisciente que a tudo vê, Deus não precisa comparecer ao tribunal para considerar os caminhos de uma pessoa. Eliú citou o exemplo de governantes ímpios. Deus não precisava investigar seus feitos, ele já sabia de tudo. Versículos 26 a 28. Aqui Eliú diz que Deus observa os caminhos ímpios de poderosos, perversos, e ouve o clamor daqueles que foram por eles oprimidos. Ele julga esses poderosos ímpios e os castiga de forma exemplar e pública. Versículos 29 e 30. Jó achava que às vezes os injustos pareciam ter provisão divina, mas Eliú declarou que tais casos são ilusões. Embora Deus pareça ignorar casos em que prevalece a impiedade, ele os observa. A intervenção de Deus pode parecer demorada, mas ele corrigirá a situação em conformidade com sua sábia e soberana disposição dos assuntos terrenos. Versículos 31 a 33. Em vez de arrependimento, Jó tinha alegado sua inocência e justiça. Os termos de Deus para o perdão do pecador e sua restauração a seu favor estão condicionados ao seu arrependimento. Eliú desafiou Jó a considerar suas observações e responder. Versículos 34 a 37. Eliú aludiu à declaração inicial de Zofar de que Deus não punira Jó até ao fim por seus pecados. Ao se recusar a reconhecer seus pecados, Jó estava se rebelando contra Deus. Eliú observou que Jó tinha menosprezado seus amigos enquanto condenava Deus com sua fala excessiva. Isso colocava Jó em terreno perigoso. Eliú conclui que aqueles que têm entendimento de verdade e sabedoria concordariam com ele que Jó fala como um louco que está sem conhecimento ou sabedoria. Eliú deseja fortemente que o juiz expresso no sofrimento de Jó seja levado à sua conclusão lógica, porque, além do pecado pelo qual ele está sendo punido, as palavras de Jó também expressam rebelião e arrogância contra Deus. Agora nós vamos estudar o capítulo 35, versículos 1 a 5 do capítulo 35. Eliú se propôs a responder a Jó e aos três amigos, sendo mais claro do que os amigos haviam sido e mostrando a Jó onde errara. Agora Eliú prometia apresentar os fatos claramente e remover todas as objeções de Jó. Eliú mais uma vez referiu-se às queixas de Jó, em primeiro lugar por ele pensar que parecia não haver vantagem em ser justo. Eliú fundamentou seu argumento nas observações de Jó de que a guarda das normas justas de Deus não parecia trazer proveito para a humanidade. Versículos 6 a 13. Nem os pecados do homem, nem suas justiças podem prejudicar ou favorecer Deus. O caráter e a glória de Deus não estão condicionados às ações do ser humano. Eliú lembrou a Jó que geralmente os oprimidos não consideram a pessoa e obra de Deus. Elas estão por demais preocupadas com sua própria situação, em vez de entender que Deus pode ter um propósito disciplinar em seu sofrimento. Eliú tinha mostrado que Deus lidara com os opressores a seu tempo e a seu modo. Eliú afirmou que, se Deus permanece em silêncio quando os oprimidos clamam, é porque seu clamor procede de vaidade e não de contrição.
Deus ouve os arrependidos quando clamam. Para Eliú, se Deus não responde, a falta está no homem, não é em Deus. Versículos 14 a 16. Eliú critica o que Jó havia dito e o efeito disso sobre o seu relacionamento com Deus. Eliú argumenta que se Deus não considera os clamores dos orgulhosos oprimidos, como Jó pode esperar uma resposta ao que Eliú assume ser uma instância ainda mais obstinada de alguém que usa sua própria falta de punição como razão para falar tolamente. Agora nós vamos estudar o capítulo 36, versículos 1 a 4 do capítulo 36. Eliú reivindicou ter acesso à mente perfeita de Deus. Aqui ele professou ser sincero na sua opinião, mas pelo texto hebraico ele refere-se a si mesmo como perfeito em conhecimento. Eliú não percebe como pareceu arrogante ao se dizer senhor do assunto. Versículos 5 a 7. Eliú começa descrevendo o poder e a sabedoria de Deus e afirma que ele governa com justiça sobre a vida de quem é ímpio e dos justos. Eliú afirmou categoricamente que o grande poder de Deus não compromete seus tratos com a humanidade. Sua força de coração leva-lhe a proceder com compassiva firmeza de propósito. Eliú declarou que a justiça de Deus se estendia aos aflitos. Ele salientou que o Deus que tudo vê sempre vigia o bem dos justos. Versículos 8 a 9. Eliú destacou que o bem das pessoas inclui sua correção. Deus pode permitir que os justos sofram como aqueles que estão presos em grilhões, ou seja, como cativos de guerra, para impedi-los de seguir em frente rumo à destruição. A aparente injustiça pode ser um bem encoberto, a fim de que Deus chame a atenção do povo para sua arrogância e pecado. Versículos 10 a 12. Falar em abrir os ouvidos é um simbolismo da revelação e instrução de Deus à humanidade. O ouvido fechado do pecador indica rebelião contra Deus. Se os ouvidos de uma pessoa estão abertos para aceitar o ensino de Deus, ela obedecerá ao Senhor e lhe servirá com fidelidade. Se os ouvidos da pessoa permanecerem fechados em desobediência, ela prosseguirá na ignorância rumo à morte certa. Versículos 13 a 14. Eliú descreve aqueles que se apegam à própria ira em vez de clamar quando Deus os deixa aprisionados por meio da aflição. Eliú diz agora para advertir que a reivindicação contínua de Jó poderia levá-lo ao estado e a um fim como dos ímpios de coração. Ele ressaltou que algumas pessoas reagiam com irritação à correção de Deus. A referência aos prostitutos cultuais era para falar de uma vida de devassidão e idolatria. Versículos 16 a 18. Eliú sugere bem claramente que Jó deveria ver o seu próprio sofrimento como Deus o repreendendo em juízo e justiça. Eliú volta ao tema da redenção, dizendo que Jó deveria considerar a grande quantia da perda de sua família, sua reputação e tudo que pertencia à sua casa como os meios pelos quais o Senhor está chamando a sua atenção e convertendo-o de seu pecado. Versículos 20 e 21. Jó não devia desejar a morte nem se resignar a ela. Eliú advertiu Jó de que, ao buscar uma forma alternativa de pôr fim à sua miséria, ele estava cometendo iniquidade. Ao invés disso, Jó deveria aprender as razões da disciplina de Deus em sua vida. Versículos 22 a 26. Eliú sugeriu que Jó não devia acusar Deus de injustiça em seu caso. Em vez de procurar erros em Deus, Jó deveria se unir a todos os homens e engrandecer o Senhor. Eliú destacou que a plena compreensão de Deus está além da compreensão humana. A humanidade não pode apreciar totalmente sua infinitude. Jó não estava em condições de criticar alguém assim, pois seu poder e sabedoria desafiavam a inteligência humana. Versículos 27 a 33, o controle de Deus sobre as forças da natureza envolve tanto sustento como o juízo dos povos. Julgar e alimentar frequentemente são aspectos paralelos da provisão de Deus. As nuvens carregam o trono de Deus, o lugar a partir do qual governa e alimenta seu povo. Como um poderoso guerreiro cósmico que dispara suas flechas, Deus lança os relâmpagos de um lado a outro do céu como instrumentos de juízo, atingindo seu alvo de forma infalível. O relâmpago das tempestades representa a glória de Deus sobre as nuvens. Homens e animais percebem o poder e o pensamento de Deus no temporal. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 34 a 36 do livro de Jó.